Capítulo 469, Arrogância. Tradução, clã revisão, 0. Os olhos de Lian Shengji já havia se trancado em um artista marcial no reino Ouqian, da seita da madeira verdejante. Ele não acreditava que um mero artista marcial no reino Ouqian tivesse a capacidade de matar seu neto, mas se ele pudesse encontrar o artista marcial do reino Ouqian que estivera presente no momento do assassinato, então ele seria capaz de descobrir quem era o assassino. Você venha aqui. Lian Shengji apontou para o artista marcial do reino Ouqian e todo o seu corpo transbordou de intenção assassina. Ele era originalmente um artista marcial da região demoníaca do Mar do Sul e seu caminho na vida envolvia o massacre de inúmeras vidas. Sua intenção assassina era capaz de quase se manifestar na realidade. Se ele a enviasse como estava fazendo agora, não seria uma força que um artista marcial do reino Ouqian pudesse resistir. Muito menos o artista marcial do reino Ouqian que foi notado por Lian Shengji, até mesmo alguns artistas marciais do reino Xiantian ficaram assustados. Eles baixaram os olhos, nem mesmo se atrevendo a respirar nessa atmosfera supressora. Vendo que as pernas do artista marcial já estavam fracas, Lian Shengji bufou friamente e deu um passo para frente. Ele estendeu a mão e uma enorme força de sucção apareceu do nada, prendendo imediatamente o artista marcial do reino Ouqian em sua mão. Ah! O discípulo gritou em pânico, sua expressão ficou branca como a neve. Ban! Com um leve som, Lian Shengji abriu um pergaminho com uma pintura, a imagem era de Lian Ji. Você ouviu? A voz de Lian Shengji estava absolutamente fria quando ele mostrou o pergaminho com uma pintura ao discípulo. O pobre discípulo estava aterrorizado. Seu corpo inteiro tremeu e sua voz estremeceu quando ele disse, não, eu não. Não? Então não me culpe. Lian Shengji bateu a palma da mão na cabeça do discípulo e a verdadeira essência subiu de repente, quebrando diretamente o mar espiritual do discípulo em pedaços. Esta era a técnica de busca da alma. A técnica de busca da alma era uma das mais cruéis e malévolas habilidades secretas do caminho demoníaco. Uma vez usada, transformaria alguém diretamente em um idiota infeliz ou eles poderiam até morrer no local. O discípulo agarrou futilmente a mão de Lian Shengji. Seu corpo começou a sacudir violentamente como um epiléptico. Seu rosto ficou branco como papel e 2 rios de sangue saíram de suas narinas. Quando os outros discípulos inferiores viram isso, também empalideceram de medo. Mas aqueles da seita da madeira verdejante, na verdade, não se atreveram a fazer um som. O ancião ancestral do reino núcleo rotativo já havia perecido no deserto sanguinário há apenas um momento atrás. Neste mundo em colapso, a verdadeira essência era completamente suprimida, eles poderiam usar apenas 20% de sua força original. Se alguém não pudesse voar, a fuga seria difícil. Assim, muitos anciões do reino núcleo rotativo morreram por esse motivo. Deixado de lado que o ancião já havia morrido, mas mesmo que ele ainda estivesse vivo, ele não era de maneira nenhuma o adversário de Lian Shengji. Agora, dentro do grupo inteiro remanescente da seita da madeira verdejante, o mais forte era um mestre no nível de pico do reino Xiantian. Na frente de Lian Shengji, eles nem sequer mereciam um peido. Não importava o que Lian Shengji fizesse, mesmo que fosse a técnica de busca da alma em um de seus colegas discípulos, eles não tinham forças para resistir. Muitos deles estavam até esperando que Lian Shengji terminasse sua técnica de busca da alma mais rápido e partisse, para que uma calamidade não caísse sobre eles também. Você realmente não sabe, que desperdício! Quando Lian Shengji terminou, ele casualmente jogou fora o discípulo como um cachorro morto. Aquele discípulo estava sangrando por toda a cabeça, seu corpo ainda estava tremendo e seus olhos estavam completamente brancos. Ele provavelmente não viveria muito mais. Não havia mestres presentes no nível de Lian Shengji.
O monge de barba longa do grande templo Zen e o grande ancião Mushiu da ilha da Divina Fênix permaneceram em silêncio, fechando os olhos para essa tragédia. Ele é muito arrogante. Enquanto Lin Ming via isso, ele fez uma careta. Lin Ming, não seja impulsivo. Mu Qianyu não pôde deixar de advertir Lin Ming. Entrar em um conflito com Lian Shengji neste momento não era sábio. Milímetro. Eu sei. A voz de Lin Ming estava calma. Mas em seu coração, ele já estava estimando a força de Lian Shengji. Desde que ele veio para a saída do deserto sanguinário, ele descobriu que sua verdadeira essência tinha sido suprimida por outros 5% e agora ele tinha apenas 20% de sua força verdadeira essência restante. Como ele se avaliou, ele também tinha um selo sugador de sangue no nível de um reino núcleo rotativo recém-produzido e os selos sugadores de sangue tinham a capacidade de desconsiderar completamente as regras supressivas deste mundo. Com essa vantagem, ele seria capaz de lutar. Lin Ming não tinha plena confiança em sua mente. Afinal de contas, Lian Shengji era nível intermediário do reino núcleo rotativo e ele tinha uma herança extremamente profunda de habilidades para extrair. Quanto ao limite de sua força, era difícil dizer. Não se preocupe, é impossível para Lian Shengji fazer uma busca em nós devido a alguma especulação infundada. Embora a Ilha da Divina Fênix seja atualmente mais fraca que a região demoníaca do Mar do Sul, se realmente lutássemos, a região demoníaca do Mar do Sul também teria medo de nós. Ainda há o grande templo Zen que está tentando acertá-los pelo lado. Se lutarmos, os que serão beneficiados não serão eles, não há como eles fazerem isso. Mu Qianyu disse. Mas, mesmo ela não sabia que Lian Shengji estava buscando pistas sobre o assassino baseado no cultivo. Se ela soubesse, não havia como ficar tão relaxada. Desta vez, Lian Shengji recorreu a um artista marcial do reino Outian da seita da Terra Profunda. O discípulo ficou imediatamente assustado e ficou pálido. Senhor, misericórdia, misericórdia, por favor, me perdoe, esse inútil não sabe de nada, eu nunca vi esse homem antes. Lian Shengji zombou, se você viu ou não, eu ainda procurarei sua alma por provas. Ah! O discípulo gritou em desespero, depois se virou e tentou escapar. No entanto, na frente de um especialista em nível intermediário do reino núcleo rotativo, tentar escapar era apenas se enganar. Lian Shengji estendeu a mão e pegou diretamente aquele discípulo da seita da Terra Profunda, ele usou a técnica de busca da alma. Todos os outros artistas marciais da seita da Terra Profunda não se atreviam a avançar para proteger seus companheiros discípulos. Mesmo aqueles outros colegas aprendizes que tinham boas relações estavam em silêncio. Um arrepio percorreu o ar e seus olhos se voltaram para o lado. Eles temiam que, se eles se envolvessem nessa bagunça, então o próximo a morrer seriam eles. Vendo isso, a expressão de Lin Ming se abateu. 2 vezes seguidas, Lian Shengji procurou uma artista marcial do reino Outian de uma seita menor. A seita menor que ele podia ir contra, como ele ainda não ousava intimidar alguém de uma seita maior, mas porque ele procuraria apenas um artista marcial do reino Outian. Poderia ser. Lin Ming ofegou. Antes, ele havia considerado apenas a questão de saber se o feitiço registraria as aparências. Mas e se o feitiço também pudesse registrar o cultivo? Lin Ming não tinha a capacidade de esconder seu cultivo. Mesmo na frente de Lian Shengji, cuja verdadeira essência foi suprimida a 20%, sua técnica de mudança de aparência mal conseguia aguentar. Quando ele se virou para olhar para Mu Qianyu, ela também percebeu isso. Sua expressão era sombria. Um desperdício também. Lian Shengji deixou de lado o discípulo da seita da Terra Profunda que havia se tornado um idiota. Então seus olhos se voltaram para a Ilha da Divina Fênix e o grande templo Zen. Havia apenas 3 artistas marciais no reino Outian e todos pertenciam a essas 2 forças.
Essas duas forças eram particularmente difíceis de lidar, especialmente o grande templo Zen. Sua força total não era menor do que o da região demoníaca do Mar do Sul. Quanto à Ilha da Divina Fênix, sua força atual era apenas cerca de metade da região demoníaca do Mar do Sul, então ele ainda poderia intimidá-los com sua força. Lianji não era apenas o neto de Lian Shengji, mas também um dos maiores talentos da linhagem Lian. Era impossível para Lian Shengji deixá-lo perecer aqui de uma maneira tão injusta, senão seus pensamentos nunca seriam claros. Havia apenas 5 artistas marciais no reino Outian presentes, então como ele não poderia tentar descobrir quem havia matado seu neto? Ele se virou primeiro para o lado da Ilha da Divina Fênix e seus olhos se fixaram em Lin Ming. Você viu a pessoa desta pintura? Diante dessa aura supressora, Lin Ming permaneceu impassível. Com apenas 20% de sua aura sobrando, mesmo que tenha sido liberada por um mestre do nível intermediário do reino núcleo rotativo, não era nada para Lin Ming. Sua expressão era a mesma conforme ele disse, eu não vi e nem conheço. Certo. Lian Shengji zombou, mas ele estava secretamente chocado. Esse garoto não estava assustado com a aura dele. Os 2 artistas marciais anteriormente tinham sido amedrontados ao ponto de também terem caído de joelhos por causa do tremor. O caminho de Lian Shengji era um caminho de matança e sua intenção assassina era espessa e sinistra, não era algo que um artista marcial do reino Outian pudesse resistir. Mas Lin Ming permaneceu calmo durante todo o tempo. Esse menino. Lian Shengji cerrou os dentes. Ele podia sentir vagamente que havia algo errado com o rosto de Lin Ming, como se houvesse algo lá bloqueando sua percepção. Milímetro. Definitivamente havia algo de suspeito nesse garoto. Lian Shengji teve uma premonição de que esse garoto estava absolutamente relacionado com a morte de seu neto. Se você sabe ou não é sem importância. Volte com esse velho naturalmente tem os meios para fazer você pensar sobre isso. Enfrentando na Ilha da Divina Fênix, Lian Shengji não se atreveu a usar a técnica de busca da alma de forma imprudente. Mas, mesmo dando um passo para trás, ele ainda levaria Lin Ming embora. A verdade era que isso era apenas para dar uma saída aos anciãos da Ilha da Divina Fênix. Uma vez que Lin Ming realmente voltasse com ele certamente morreria. Lian Shengji estava aproveitando sua força e posição para intimidar a Ilha da Divina Fênix, forçando-os a entregar Lin Ming. Diante dessa cena, o grande ancião Mu Xiu pegou sua própria bengala, abaixando a cabeça em pensamentos. Quanto ao terceiro ancião Mu Yanzhu, seus olhos se moveram, mas ele não pareceu querer intervir. Quanto a Mu Qingshu, conforme ele viu esta cena, seu coração ficou louco de alegria. Ele nunca sonhara que algo tão fantástico e sortudo aconteceria. Esta estrela negra Lian Shengji decidiu olhar Lin Ming. Este era simplesmente um sonho maravilhoso. Procure em sua alma. Transforme-o em um idiota. Procure em sua alma. Ele definitivamente tem que procurar em sua alma. Faça ele morrer. Dê a ele uma vida pior que a morte. Mu Qingshu odiava Lin Ming ao extremo. Ele gritou em sua mente. Ele estava mesmo disposto a trocar 50 anos da sua vida para transformar Lin Ming num idiota. Avô, se uma briga realmente começar, não ajude. Deixe-o transformar Lin Ming em um idiota. O rosto de Mu Qingshu era horrível enquanto ele falava com uma transmissão de som da verdadeira essência. Por causa das limitações do contrato de marca de sangue, ele não conseguia lidar diretamente com Lin Ming. Mas em uma situação como essa, não fazer nada era o melhor curso de ação. Afinal, se ele tivesse que sacrificar Lin Ming para proteger a seita, como isso poderia estar traindo a seita?
Enquanto pensava no futuro de Lin Ming, no qual ele não podia nem mesmo comer sozinho, ou mijar ou cagar por conta própria e constantemente ter aquela aparência estúpida e vazia em seu rosto, Mu Qingshu não conseguia conter a esmagadora excitação em seu coração de vazar. Mu Yanzu olhou para o neto como se quisesse dizer alguma coisa, mas permaneceu em silêncio. Hoje, se ele deixasse Lian Shengji fazer o que quisesse com Lin Ming, a Ilha da Divina Fênix não teria mais prestígio. Mas, se ele não fizesse nada, ele poderia remover Lin Ming como um inimigo e seu neto poderia obter a linhagem dentro do corpo de Mu Qianyu. Nesse caso, perder a reputação não era grande coisa. Não apenas isso, sacrificar Lin Ming também era justificado. Em termos de poder, eles perderiam para a região demoníaca do Mar do Sul. Isso poderia ser considerado desistir de uma torre para salvar o rei. Quanto a um futuro em que Lin Ming poderia se tornar uma potência de nível imperador e levar a Ilha da Divina Fênix a se tornar uma terra santa, Mu Yanzu não se importava nem um pouco. Sem mencionar as chances de tal coisa acontecer, mas mesmo se isso acontecesse e a Ilha da Divina Fênix se tornasse uma terra santa, seria governada pela linhagem sanguínea de Lin Ming e Mu Yuang. O que mais ele poderia obter com isso? Sob a sombra de Lin Ming, a influência de sua facção só se tornaria cada vez mais fraca, até o dia em que eles estivessem completamente arruinados. Mu Yanzu não queria ver isso. Naquele momento, Mu Yanzu decidiu, ele não ajudaria. Lian Shengji, não vá longe demais. Quando uma voz profunda soou, uma onda de aura carmesim apareceu entre Lin Ming e Lian Shengji, bloqueando a aura de Lian Shengji. No entanto, isso foi apenas um pouco. Obviamente, o cultivo dessa pessoa era muito menor do que o de Lian Shengji.